Seguindo a nossa série de conversas com o Dr. Nelson Spritzer, e se você está gostando, por favor, se inscreva no canal, coloca o sininho e você vai ser avisado quando tiver sempre novidades. Avise os seus amigos se você achar interessante. Nós falamos num clipe anterior sobre Gregory Bateson. Gregory Bateson é um cientista renomado, um sujeito que escreveu várias obras importantes, sociólogo, antropólogo reconhecido. Gregory Bateson nos trouxe uma lição muito preciosa sobre como é que as pessoas aprendem, o processo de aprender, os níveis de educação e de aprendizagem. E você já sabe o que é educação, eu já tinha explicado antes, que é um processo muito rico de trazer de dentro aquele aspecto de como que a gente organiza aquilo que a gente tem e não está usando direito. Gregory Bateson nos ensina que tem 4 fases. Primeiro você tem a fase, e qualquer um de nós tem essas 4 fases, para qualquer competência que você vai aprender. Primeiro você tem a chamada ignorância inconsciente. É aquela história da santa ignorância, é quando o bebê está sentado lá na cadeirinha dele, no carro do pai e da mãe, ele está naquele sistema de proteção, ele está ali meses de idade, 1 ano, talvez mais, um pouco menos, ele não está nem aí, ele nem sabe como é que é um carro, como é que um carro funciona, ele gosta do balanço, santa ignorância, ele é ignorante e ele é inconsciente da própria ignorância. Na medida em que as coisas vão avançando, uma criança de 7, 8 anos, e aí de repente fica curioso e começa a observar como é que o pai dirige, como é que a mãe dirige. Aí ele começa a ser consciente da sua ignorância. E é o segundo estágio, segunda etapa. Então ele vem da ignorância inconsciente e começa a se tornar consciente daquilo que ele não sabe. Ele sabe que ele não sabe. E ele vê o pai dirigindo, a mãe dirigindo, ele acha aquilo formidável. É o super-homem em ação, porque aquela máquina complicada que faz barulho, que se mexe, que vira para cá e para lá, olha como eles dominam isso. E ele acha que é muito para ele não tem a menor noção do que precisa fazer. Mas ele fica curioso. Aí vem mais uma etapa, na adolescência, 16 anos, 15 anos, varia, cada um, ok? Ele começa a querer aprender, aí ele começa a se tornar consciente daquilo que é preciso fazer para dirigir um automóvel. Então ele tem o conhecimento consciente, mas é tanto conhecimento que precisa que é exaustivo, ele acha aquilo demais, ele não vai conseguir fazer tudo, mas ele já sabe o que ele precisa saber. E depois vai seguir a evolução desse processo, e aí vai chegar um dia em que ele vai aprender a dirigir, ele vai dirigir bastante, ele vai andar nas estradas, daqui a pouco ele tem 30, 40 anos de idade, daqui a pouco ele pega um automóvel, ele viaja 6, 7, 8, 12 horas, ele nem sente a viagem, ele conversa com todo mundo, ele troca ideias, ele pensa sobre o futuro e ele chega no destino e está pronto para continuar a vida dele. Porque agora ele tem a coisa mais importante, que é o conhecimento ou a capacidade, nesse caso, inconsciente. Então observa as 4 fases. A ignorância inconsciente, a ignorância consciente, quando você sabe o que você não sabe, o conhecimento ou a capacidade consciente, você sabe o quanto precisa saber para fazer, e o conhecimento ou a capacidade inconsciente, você não precisa pensar sobre isso. Se você observar todo atleta olímpico, todo atleta de talento, todo gênio em qualquer capacidade, toda pessoa que domina determinada área de ação, ela faz automaticamente. Tudo que você sabe fazer, você faz automaticamente. Inclusive pequenas coisas como descer uma escada, dirigir um automóvel, fazer um monte de coisas automaticamente. Como é que a gente faz essas coisas automaticamente? Significa sem pensar. Porque o seu inconsciente já adquiriu o padrão e ele está usando o melhor padrão possível para aquele contexto. Você dirige, você faz tudo o que precisa da melhor maneira possível, de forma que você não precise pensar sobre isso. Quanto menos você se der conta conscientemente, melhor o teu inconsciente executa a rotina. O teu inconsciente é um esmerado executor de rotinas. Quando você coloca o consciente, você atrapalha. Experimenta descer uma escada rápido, com troca de passos muito rápido, pensando em detalhes todos os mecanismos de músculos e tendões que você faz para exercer esse tipo de processo mecânico, psicomotor. Você vai tomar um tombo, você vai cair.
Se você quiser fazer uma coisa bem feita, você tem que aprender o suficiente para fazer automaticamente. Isso é para qualquer capacidade humana, para falar em público, para ser um bom técnico, para ser um bom médico, para ser um bom advogado, para ser um bom engenheiro, para ser um bom profissional em qualquer área. Você tem que ter todas as capacidades dentro de você e tornadas automáticas. Quando nós estudamos programação neurolinguística, tipicamente nós começamos pela ignorância inconsciente. O nosso aluno que vem a nós, ele não tem a menor ideia do que ele nem sabe. Aí ele vai começar a ter uma ideia. Aí nós vamos desenvolver com ele a ignorância consciente. O primeiro estágio, que se chama practitioner, e o practitioner deveria saber disso, ele é um ignorante na programação neurolinguística. Quando termina o practitioner, ele é um ilustre ignorante consciente. Antes ele era um ignorante que não tinha nem consciência, quando ele era anterior ao curso. No momento que termina o curso, ok, ele sabe um monte de coisas que ele não sabe. Ele já tem uma ideia da grandeza do que ele não sabe. Aí ele faz o curso mais avançado, o Master, por exemplo, Master Practitioner. Aí ele começa a se tornar consciente daquilo que ele precisa saber, que é muito maior do que ele imaginava, é exaustivo, ele se torna quase que sobrecarregado. Em inglês tem uma palavra chamada overwhelming, é muito, é demais, é avassalador. Aí ele continua, alguns desistem, muitos desistem porque é demais e ele não quer tanta coisa, ele não precisa, a vida dele já está cheia de problemas. Ele perde uma oportunidade de ter uma baita ferramenta para resolver problemas. Se ele continuar, se ele persistir, se ele tiver bastante curiosidade, aí ele vai passar por uma outra etapa, que é o curso Trainer, que é um curso mais avançado e que demora mais, e que é um curso de capacitação, absolutamente de capacitação, mínima ênfase em conhecimento. E esse curso Trainer vai dar para ele o quê? A competência inconsciente. Nós não queremos mais saber o que ele se dá conta. Nós queremos saber se ele consegue fazer aquilo que ele quer sem pensar, de uma forma elegante. E este é um resumo do processo de formação em programação neurolinguística. Se você um dia fez, ou está fazendo, ou fará, você tem que ter isso em mente. Você está fazendo um curso que tem ênfase naquilo que você se dá conta, você ainda está em fases bem primárias. Você está fazendo um curso que dá ênfase em capacitação e que torna você apto, sem receita de bolo, sem aquelas técnicazinhas de passo número 1, passo número 2, passo número 3, você começou a entrar numa área interessante. Quanto maior a flexibilidade, quanto mais opções você tiver, e quanto mais você livremente escolhe as melhores opções diante de qualquer situação, mais você se aproxima do que a gente chamaria de conhecimento inconsciente ou capacidade inconsciente, a quarta fase das 4 fases do Bateson, que nos inspira muito. Seguimos adiante.